Uma escritora talentosa que costumava escrever ensaios intrigantes sobre diferentes temas, trabalhava muito e sua criatividade parecia interminável. Ela encantava todos os seus leitores. No entanto, um dia, ela se viu em uma crise criativa, incapaz de encontrar qualquer inspiração para sua próxima escrita. Ela pensou sobre diferentes tópicos, mas nenhum deles parecia ser bom. Ela olhou suas estantes e pesquisou na internet, mas sem sucesso. Foi aí que ela começou a sentir pânico porque estava com medo de ter esgotado suas ideias ou estar enfrentando um bloqueio criativo. No entanto, depois de respirar fundo, ela optou por deixar isso de lado por um tempo e se distrair com outras atividades. Curiosamente, enquanto caminhava por uma floresta sem qualquer intenção de pensar sobre um assunto, ou mesmo de pensar em suas escritas, uma ideia inesperada veio à sua mente. Ela percebeu que quando parou de se esforçar tanto, o que estava procurando surgiu naturalmente. A escritora experimentou um curioso paradoxo. Ela queria ser produtiva, mas quanto mais tentava, menos conseguia. Somente quando ela parou de se importar e tirou dos ombros a enorme pressão de precisar ser produtiva, ela conseguiu escrever novamente. O autor Aldous Huxley descreveu pela primeira vez a lei do efeito reverso, dizendo isso e passou a citar: "Quanto mais tentarmos com a vontade consciente de fazer algo, menos teremos sucesso." Então, será que quando paramos de tentar conscientemente ter sucesso, aumentamos nossas chances de sucesso? Os resultados virão quando pararmos de nos importar? Há muito tempo, na antiga China, um comerciante conheceu um sábio que, segundo ele ouviu, era uma das pessoas mais sábias vivas. O comerciante tentou impressionar o sábio dizendo-lhe quanto dinheiro havia ganhado em seu último negócio. O sábio concordou, mas não demonstrou muito interesse. Então, o comerciante convidou o sábio para visitar sua grande casa e ver todas as riquezas que havia acumulado ao longo dos anos. No entanto, o sábio ainda não estava impressionado. Em vez disso, ele perguntou ao comerciante por que ele estava tão empenhado em impressioná-lo exibindo suas posses. Como o mercador não entendeu a pergunta, o sábio lembrou-lhe as palavras de Lao Tzu, dizendo: "Quem tenta se destacar mais do que os outros, apaga sua própria luz. Aqueles que afirmam ser justos nem sempre percebem o quão errados estão. Aqueles que se gabam de suas realizações diminuem o valor das coisas que conquistaram." Essa citação final nos lembra que geralmente nos ensinam que o sucesso requer muito esforço. No entanto, em muitos aspectos da vida, o esforço também pode atrapalhar em vez de ajudar. No caso do mercador, ele estava buscando a aprovação do sábio, mas quanto mais se esforçava para impressioná-lo, menos ele conseguia. O sábio o lembrou de que quanto mais tentamos mostrar nossas realizações para os outros, menos brilhamos. Se já alcançamos tanto, por que precisamos constantemente chamar a atenção dos outros para isso? As pessoas costumam desconfiar de indivíduos que sentem a necessidade de se vangloriar e chamar a atenção o tempo todo. Paradoxalmente, quando tentamos muito mostrar ao mundo o quanto somos valiosos, é provável que acreditemos cada vez menos que o mundo realmente nos valoriza, o que fica evidente. Se o comerciante não estivesse tão ansioso para impressionar, ele poderia ter deixado suas realizações falarem por si mesmas quando chegasse o momento da revelação. O que teria impressionado mais o sábio, não apenas pelas realizações em si, mas também porque ele não tinha necessidade de se gabar. Isso só mostra o caráter do comerciante, que ele era humilde e seguro de si mesmo, e também desapegado, até certo ponto, de objetos externos como riqueza e status. Assim, a lei do efeito reverso atacou novamente. Ele sabotou os resultados desejados por se importar demais com a opinião do sábio. O paradoxo do controle mental se relaciona com o nosso bem-estar psicológico. A lei do efeito reverso parece se aplicar, já que percebemos que, ao tentar controlar nossos estados mentais, geralmente acabamos nos atrapalhando. No blog The Runaway Mind, o professor David Clark compartilha como um esforço excessivo pode causar dificuldades. Para enfrentar o sofrimento emocional, ele analisa como tentar controlar muito nossos pensamentos pode, na verdade, tornar mais difícil superá-lo. Ele pergunta ao leitor se já se sentiu preso sob pressão, por exemplo, durante um concurso
prova ou entrevista de emprego, ele diz: você pode ter passado muito tempo se preparando para este momento. Você se lembrou repetidamente de que tinha que fazer o seu melhor. Você podia sentir a pressão intensa. Toda a sua atenção e energia foram direcionadas para o seu desempenho. Com grande esforço e determinação, você deu um passo à frente, mas então o desastre aconteceu. Você estragou isso. Você estragou tudo e passou por um dos momentos mais vergonhosos da sua vida. De acordo com Clark, esse chamado paradoxo do controle mental também se aplica à superação do sofrimento emocional. Tentar muito parar de pensar negativamente, por exemplo, muitas vezes acaba piorando nossa negatividade. Quando caímos no paradoxo do controle mental, percebemos que quanto mais tentamos controlar nossos pensamentos, menos sucesso temos em fazê-lo. O que se relaciona com a lei do efeito reverso Clark aponta para pesquisas que mostram que os humanos não são bons em reprimir pensamentos, ao contrário de criar pensamentos. É muito difícil não pensar. Se eu pedir agora para você não pensar em um elefante rosa, a primeira coisa que você irá pensar é no maldito elefante rosa. Portanto, quando se trata de controle mental, podemos dizer: aquilo a que você se opõe continua persistindo. Somente quando paramos de tentar, quando paramos de nos importar com a presença do pensamento de um elefante rosa em nossas mentes, ele finalmente desaparece. Mas a lei do efeito reverso também parece funcionar ao contrário, referindo-se à história do início deste vídeo. A criatividade e o controle mental muitas vezes não se complementam. Embora as pessoas sejam capazes de ter pensamentos, tentar forçar a criação de uma solução, ideia ou inspiração criativa para continuar nossos esforços criativos, geralmente não produz resultados eficientes. E quanto mais tentamos, menos sucesso teremos. A artista e professora Julia Cameron, conhecida por sua abordagem criativa, escreveu em seu livro The Artist's Way: com frequência, tentamos forçar, controlar e delinear nossas ideias, em vez de permitir que elas cresçam de forma natural. O processo criativo é um ato de entrega, não de controle. A essência da criatividade reside no mistério e na surpresa. Com frequência, percebemos nossa criatividade surgindo quando não estamos buscando desesperadamente, como durante um banho, uma caminhada ou antes de dormir. Nestes momentos em que deixamos de nos preocupar, as ideias que procuramos aparecem espontaneamente. Os antigos taoístas observaram que quando estamos excessivamente preocupados com o resultado, tendemos a sabotar nosso próprio desempenho. A história do arqueiro nervoso de Zhuangzi mostra como preocupar-se demais com o resultado pode atrapalhar nosso desempenho. Quando estamos excessivamente preocupados com o resultado, independentemente da tarefa, nos sentimos tensos. Embora normalmente sejamos capazes de realizar a tarefa, sentimos uma urgência que nos distrai. Nossas mentes ficam focadas no futuro ou presas no passado, relembrando erros anteriores. Isso nos impede de estar plenamente presentes. Pode parecer que, se focarmos muito na tarefa e suas possíveis consequências, estamos aumentando nosso controle e chances do seu sucesso. No entanto, é o oposto. Quanto mais nos preocupamos e tentamos controlar, maior a probabilidade de prejudicarmos nosso desempenho. Neste ponto, observamos a lei do efeito reverso em ação mais uma vez. Quanto mais nos preocupamos em alcançar o sucesso, mais ele parece escapar de nossas mãos. Quando nos preocupamos excessivamente com o resultado, acabamos nos esforçando de maneiras que prejudicam nosso progresso. Os antigos taoístas compreendiam como as pessoas podiam atrapalhar a si mesmas ao se esforçarem demais para conquistar algo. Em vez de lutar, eles propunham o conceito de Wu Wei, ou ação sem esforço. O atleta Christopher Berglund explicou em um artigo na Psychology Today como o estado de desempenho ideal, também conhecido como a zona, muitas vezes surge de maneira surpreendente quando não nos esforçamos em excesso. Pode parecer não intuitivo, mas uma mentalidade de não esforço, também conhecida como Wu Wei, aumenta as chances de um atleta entrar na zona e atingir seu melhor desempenho, vencendo com facilidade.
O desempenho do Wu Wei é que, frequentemente, se esforçar menos, em vez de se esforçar ao máximo a qualquer custo, resulta em maior sucesso. Ao analisar o estado mental de ação sem esforço, ou o que é conhecido como estar na zona, foi descoberto que esse estado é caracterizado pela ausência de pensamentos contínuos sobre o passado e o futuro. Embora o Wu Wei possa provavelmente levar a resultados, os resultados em si não devem ser o foco principal. Embora os resultados desejados possam estar em nossas mentes, nossa verdadeira atenção deve estar na tarefa que estamos realizando no momento. Quando não estamos preocupamos com as realizações futuras ou não ficamos remoendo os fracassos passados, nosso desempenho não é perturbado por esses pensamentos, que, ao que parece, só pioram a situação. Assim, poderíamos dizer que quando deixamos de nos preocupar, os resultados surgem naturalmente. Isso ocorre porque eliminamos as barreiras mentais e físicas que criamos para nós mesmos devido à nossa obsessão pelo resultado. Isso ajuda que a ação flua de maneira mais natural e flexível no momento presente, ou seja, a ação se adapta de forma suave às circunstâncias atuais, sem esforço desnecessário. Por exemplo, ao dirigir um carro, é importante estarmos atentos ao nosso redor. Tudo o que ocorre naquele ambiente é único e pertence apenas àquele momento específico. Existem padrões, é verdade, mas quando observamos os detalhes, como uma situação em uma rua específica, os veículos e as pessoas dentro desses carros, certamente existem padrões e coisas que geralmente acontecem, mas quando olhamos para o que está acontecendo em uma estrada específica, com os carros e as pessoas dentro deles, é uma situação única. Não podemos prever exatamente o que as pessoas estão fazendo, pensando ou como vão reagir. É como uma situação que nunca vimos antes. Tudo o que podemos fazer é confiar em nossa habilidade de dirigir bem e reagir da melhor forma possível ao que acontecer. No entanto, nossas mentes têm o hábito de tentar prever o futuro com muitos detalhes, ficando obcecadas com essas ideias e como iríamos reagir a elas. Mas quando finalmente chega o momento que esperávamos, muitas vezes percebemos que nossos planos detalhados não servem para nada. Além disso, todos esses pensamentos nos impedem de responder o que realmente está acontecendo. Porém, se conseguirmos liberar nossa mente desses pensamentos, criamos espaço para que o ambiente influencie nossas ações, em vez de agirmos com base no que acreditamos que deveria acontecer. O filósofo Dr. Wei-Liang Chong enfatiza a importância dessa abertura em relação ao conceito de Wu Wei, dizendo o seguinte: não importa se estamos falando de política, governança, diplomacia ou qualquer outra atividade. O que Zhuangzi chama de Wu Wei é essa forma de agir que é receptiva e responsiva, uma abertura cristalina para o mundo ao nosso redor, em harmonia com a maneira como as coisas se desenrolam. Quando consideramos o paradoxo do controle mental ou a ideia taoísta de Wu Wei, esses conceitos nos mostram como nossos próprios pensamentos podem atrapalhar nosso progresso. Quanto mais nos preocupamos com algo, mais tendemos a ficar obcecados por isso, o que pode prejudicar nossa capacidade de agir de maneiras que nos levam ao sucesso, o que é conhecido como a lei do efeito reverso. Deixar de se preocupar com o resultado pode aumentar nossas chances de alcançar o que desejamos. Os resultados não vêm apenas através de pensamentos repetitivos ou desejos persistentes, mas sim através de ações. Quanto mais nos concentramos nos resultados, menos foco damos às ações que efetivamente contribuem para alcançá-los. Preocupar-se excessivamente com os resultados pode ser comparado à situação do arqueiro na história de Zhuangzi, ao jogador de futebol que perde um pênalti e ao escritor que enfrenta um bloqueio criativo. Quando nos libertamos das preocupações com resultados e adotamos uma forma de agir sem esforço, o sucesso pode se aparecer de maneira mais natural e autêntica. Sempre lembre do paradoxo do controle mental. Quanto mais nos preocupamos, mais dificultamos nosso próprio caminho. Se concentre nas ações, pois são elas que farão você alcançar os seus objetivos. Obrigado por assistir.